foi preparado, ele foi feito para ser premiado. Não é que aconteceu por acaso. Eu li toda a história, né? Toda a história começou em 2016, o livro do Marcelo Gomes Paiva, que deu origem a tudo isso, né? Um livro maravilhoso. Foi lançado em 2015. Em 2016, o Walter Salles comprou o livro, comprou os direitos do livro, e a primeira coisa que ele fez foi contratar os roteiristas. Contratou 2 roteiristas. E aí, um ano depois, o roteiro estava pronto, em 2017. E só com o roteiro ele foi vender o filme nos festivais. Então foi tudo construído. Daí arrecadou grana com o roteiro. Né? Em 2021 é que começaram as filmagens. Daí eles fizeram toda a programação de festivais. O filme participou de 50 festivais. Então foi tudo feito para ele ganhar o Oscar. Não foi um acaso. Não foi, vamos fazer mais um filme e de repente, não. Foi feito para isso. Isso que foi importante. Foi pensado para isso e chegou ao seu objetivo. Mostrando aqui a manifestação da Gleisi Hoffmann, né? Em que ela botou vitória da democracia e aproveitou para dar um sem anistia, né? A gente está no ano do julgamento do Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro é um entusiasta da ditadura militar que matou o Rubens Paiva, né? E o Bolsonaro e seus militares são filhotes dessa ditadura. Você acha que esse prêmio cria um ambiente para, vamos dizer assim, facilitar a punição dos militares golpistas? Eu acho que sim, está dentro desse contexto. Tem um significado político no plano simbólico, né? Porque, de fato, é uma reafirmação de denúncias reiteradas ao longo de décadas sobre o fenômeno da tortura, do assassinato, do banimento, do desaparecimento de presos políticos. Então, isso corresponde a um sentimento que se cristalizou na população brasileira a favor da democracia e contra qualquer retrocesso antidemocrático. E claro que tudo isso ganha corpo nos tempos recentes com a luta contra o bolsonarismo, contra a extrema-direita, e agora a reafirmação democrática dos propósitos do governo Lula de consolidar e aprofundar a democracia em nosso país. Num ambiente em que a extrema-direita é completamente avessa a esses princípios, a esses valores, então eu não tenho dúvida, e já estão aí as manifestações, a manifestação do presidente Lula, a manifestação da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, agora ministra da articulação política, e acho que o dia de hoje vai ser repleto de declarações, hoje, durante a semana, nesse mesmo sentido, de que há uma simbologia democrática bastante nítida, bastante carregada, e isso deve ser uma bandeira a mais da luta para que se faça justiça no Brasil, para que se punam todos os responsáveis pelo golpismo, essa tentativa que houve de desestabilização do país, principalmente através do ex-ocupante do Planalto e sua gangue. Sim, sem anistia para eles. Quero destacar aqui a reação da presidenta Dilma Rousseff, né? Ela fala: esse filme presta um tributo à civilização. E ela lembra que muitas pessoas lembraram nas redes sociais também, que o filme só foi possível graças à Comissão Nacional da Verdade, que ela instituiu, que, aliás, foi uma das causas do golpe de Estado de 2016 contra ela, porque, na verdade, a Comissão da Verdade deixou alguns militares brasileiros revoltadinhos e irados, né, com a exposição dos crimes da ditadura. Então, a Dilma também é co-vencedora desse Oscar do Brasil em 2025. Vai ter um impacto na vida política nacional esse filme. Vocês lembram quando inauguraram o busto do Rubens Paiva lá na Câmara? O Bolsonaro passou, isso quem relata, não sei se é a própria Eunice ou a filha, né? Ele cuspiu, ele estava com 2 guarda-costas do lado, ele parou ali e cuspiu na cara. Veja, o Rubens Paiva, ele não participou da luta armada, nada, ele era um homem da palavra, a arma dele era a voz, a palavra. Então, por que um ódio tanto? Eu tive um tio, eu tinha 7 anos de idade em 64, e eu vi meu tio sendo preso em frente à loja onde eu morava, lá do meu avô, sendo preso pelos mariners lá em Corumbá, né, da Marinha. Né? Ele ficou no porão, ele se apresentava como um socialista cristão. E ninguém me explicava o motivo, né? Como que um homem desarmado precisava ser preso com tantos fuzileiros navais armados? Mas ninguém me explicava que a força dele estava na palavra. O Rubens Paiva só tinha a palavra, né? Então, e o ódio do Bolsonaro de cuspir num busto de um homem cuja não participou da resistência pelas armas, era só a palavra, né? Então, esse filme tem um impacto, isso é mais uma bala, não é a única bala, mas é mais uma bala mortal no fascismo brasileiro que vai sentar no banco dos réus em transmissão ao vivo e a cores para o mundo inteiro. Nuremberg, eu não sei se já tinha televisão, já tinha, mas não sei se foi transmitido tão amplamente. Este aqui, agora quinta-feira dessa semana, depois do Carnaval, é o último dia de prazo para eles responderem à notificação. A outra semana que vem
começa, então, e a junta, lá, a primeira turma, vai aceitar por unanimidade a denúncia transformação de réu e vai se iniciar o maior julgamento do século, talvez do milênio, até agora no milênio do século XXI, do milênio, né, do terceiro milênio, não teve nenhum julgamento. E não é o Bolsonaro no banco dos réus, é o fascismo brasileiro que estará no banco dos réus. E ele que já está decadente, mas ainda tem 20% na popularidade. Por isso, é a minha explicação, inclusive, a popularidade do presidente Lula não cresce, apesar da melhoria na situação geral do país, por causa desse núcleo duro, dessa polarização, desse núcleo fascista que impede esse crescimento. E esse núcleo fascista vai cair cada vez mais esse ano aqui, né? O Lula colocou: hoje é dia de sentir ainda mais orgulho de ser brasileiro. O mais importante é que sejam punidos os assassinos do Rubens Paiva. Outro dia teve uma manifestação no Rio de Janeiro, na frente do apartamento do cara que era o chefe do ECO no Rio de Janeiro, onde mataram o Rubens Paiva. E isso já está repercutindo. Evidentemente que também contribui para que todos saibam, todos que querem saber, né? Lamentavelmente, hoje, a situação é que metade da população está entorpecida. Então, para essa metade da população, você pode passar qualquer filme, você pode dizer qualquer coisa, mas eles não mudam. Por isso que tanto a eleição passada como a próxima vai ser decidida por detalhes. O país está dividido, como o Mar Vermelho, dividido os 10 mandamentos. Né? Mas é evidente que isso repercute na Câmara, repercute e principalmente na punição dos crimes da ditadura, não só, claro, do Rubens Paiva, mas veja só, estamos vendo aí, estamos próximos também da revisão do assassinato do Juscelino, da Operação Condor, a morte do João Goulart, que também o filho dele insiste em dizer que foi envenenamento e etc. Então, o que esse filme está abrindo são as portas as portas da verdade e as portas da punição. Né? A Comissão da Verdade ela não podia punir, ela só expôs, né? Só expôs o que aconteceu. Mas esses torturadores, os ditadores, todos têm que ser punidos, tem que tirar patente, mesmo os que morreram, o Exército tem que dar esse exemplo, o Exército tem que mostrar para o país que ele é contra os assassinatos, que ele é contra a ditadura, que ele é contra o fascismo, e por isso o Exército tem que puni-los. O Castelo Branco, Geisel, Médici, Leitão de Abreu, todos que participaram da ditadura, Delfim Neto, não importa, morreu, assinou as 5, essas pessoas têm que ser execradas. Né? É o antilivro, são os anti-heróis nacionais, e eles todos têm que ser punidos de alguma forma. Acho que tem uma importância também de extrema relevância na disputa de narrativa no Brasil. Os bolsonaristas estão que nem siri na lata, estão inconformados. Né? É uma obra que estabelece uma crítica duríssima ao regime militar e, de certa maneira, dá ao presidente Lula uma segunda oportunidade nesse seu terceiro mandato sobre a questão militar e o golpe de 64. Vamos nos recordar que no ano passado o presidente Lula determinou ao seu governo que não houvesse qualquer tipo de recordação a respeito do golpe de 64. Tá? Foi decretado silêncio do governo, o governo nada fez sobre os 60 anos do golpe de 64, o que, na minha opinião, foi um erro, e um erro grave num momento de disputa, de polarização, como o que vivemos entre as forças populares e democráticas e o bolsonarismo. Ainda estou aqui, repõe o assunto e dá ao presidente Lula uma segunda oportunidade, ou uma oportunidade de corrigir o erro do ano passado. E acho que o presidente Lula está aproveitando bem essa oportunidade. Então, também vale a pena destacar esse aspecto. Ainda estou aqui, ele repõe, retira, impede o esquecimento da ditadura militar. O debate sobre a ditadura militar é essencial, não apenas por uma questão de memória e justiça, mas para o enfrentamento contra o bolsonarismo nos tempos atuais.